O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Olá, pessoal. Vamos trabalhar com mais uma aulinha legal aí para vocês. Aquele abraço. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dentro da Química A. A aula que a gente se propõe hoje é uma aula de números quânticos. Para que serve? Primeiro detalhezinho, falar em números quânticos, olha aqui, ó, nós temos 4 números quânticos. A ideia de um número quântico, vou escrever aqui para você, ó, um número quântico, ele serve para localizar, eu gosto de falar assim, ó, um número quântico serve para localizar o elétron. Olha aqui, ó, um número quântico serve para localizar o elétron. Quando o exercício não fala nada, a gente vai procurar normalmente o elétron de diferenciação. Qual que é o elétron de diferenciação? O último da distribuição. Então eu falei para você aqui, ó, que nós temos 4 números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Vou repetir. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro número quântico, o número quântico, olha lá, ó, o número quântico principal. O número quântico principal, a gente representa ele por N. Olha bem, o número quântico principal, a gente representa ele por N. E esse número quântico principal vai indicar a camada ou nível. Veja bem, vai indicar a camada ou nível de energia. A camada ou nível de energia. Lembrando, bem conhecidos, nós temos 7 níveis de energia. Camada K, L, M, N, O, P e Q. 7 níveis. Claro, temos infinitos níveis, mas bem conhecidos 7 níveis de energia. Então, esse número quântico principal, ele vai variar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos combinar uma coisinha aí, meu amiguinho. Sempre o que aparecer aqui no quadro em vermelho, ou melhor, aí na tua telinha em vermelho, é o número quântico que eu vou procurar. Então, primeira coisa, número quântico principal indica o nível de energia. Vamos para o segundo, olha aqui, ó, número quântico secundário. Esse número quântico secundário, em algumas literaturas, ele também aparece como número quântico azimutal. E nós vamos representar ele por L. O número quântico secundário é representado por L. Sabe o que ele representa? O primeiro número quântico indica o nível de energia. O segundo número quântico vai indicar o subnível, olha aqui, ó, subnível de energia. Vai indicar o subnível ou subcamada. Lembre um pouquinho da aula anterior lá de Química A, aula número 4. Na aula número 4, nós trabalhamos com o diagrama do Linus Pauling. O diagrama do Linus Pauling a gente usa para fazer distribuição eletrônica.
Ou seja, temos 4 subníveis bem conhecidos. Os subníveis S, P, D e F. Ó, S, P, D e F. Aqui você vai ter que decorar um númerozinho. Para o S eu uso 0, P1, D2, F3. Então, conforme a gente combinou, o número quântico secundário é o que está aparecendo para você aí na sua telinha, tá? É o que está aparecendo com a letrinha L, tá? Que está te mostrando aqui em vermelho. Vamos ao terceiro número quântico. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Olha aqui, ó. Número quântico magnético. E esse número quântico magnético, olha, vai ser representado pela letrinha M, ó, número quântico magnético. Olha aqui para mim. Esse número quântico magnético indica para a gente o orbital. Olha aqui, ó, orbital do elétronzinho. Olha aqui, ó, vai indicar o orbital. Eu gosto de brincar assim quando a gente fala. O número quântico magnético indica a casinha do elétron. Preciso bastante atenção sua agora. Olha bem aqui, ó. O subnível S tem apenas um orbital. Ó, vamos escrever aqui, ó. O subnível S tem apenas um orbital. E vai ter um número quântico magnético igual a 0. P vale 1. P vale 1. Então, o subnível P tem o orbital do meio mais um elétronzinho para cada, mais um orbital para cada lado. Então, quando eu construo o subnível P, ele fica assim, ó. Lembrando, para a direita, então, número quântico mais 1, para a esquerda, menos 1. O subnível D vale 2. Então, é a casinha do meio, o orbital do meio, mais 2 para cada lado. Olha aqui, ó, mais 2 para cada lado. Então, nós temos um total de 5 orbitais. Lembrando, 0 mais 1, mais 2, 0 menos 1, menos 2. Este é o número quântico para o subnível D. Então, o subnível D, ele varia de menos 2 a mais 2. E por último, amiguinho, F. F3. Então, significa que eu tenho o subnível do meio mais 3 para cada lado. Olha aqui, ó, dando um total de 7, orbitais. Ó, para o subnível F. 0 mais 1 mais 2, mais 3. 0 menos 1 menos 2, menos 3. Então, este representa o número quântico magnético. Por último, nós temos o número quântico spin, que pode ser representado por ms ou por s. ms ou s. Quando eu falo no spin, ele vai indicar a rotação
rotação, do elétron. Lembrando que a rotação do elétron cria um campo eletromagnético, porque ele pode rodar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Olha bem, no sentido horário ou no sentido anti-horário. O número quântico spin, ele tem uma convenção que depende de exercício para exercício. Ele pode ser, foi convencionado mais um meio ou menos um meio. Olha bem, mais um meio ou menos um meio. Qual é a condição? Eu vou convencionar aqui, sentido horário, o elétronzinho com a flechinha para cima, mais um meio. Sentido anti-horário, flechinha para baixo, menos um meio. Esta é a minha convenção. Pode ser que o exercício convencione exatamente ao contrário. Pode ser que o vestibular diga para você que para cima, menos um meio. Para baixo, mais um meio. Então fique bem atento que o número quântico spin precisa estar especificado no exercício qual é o significado dele. Não se preocupa, já na demonstração prática aqui, você vai entender direitinho como é que a gente resolve isso daí, carinha, tá? Bom, existem duas regrinhas que eu queria que você fixasse bem. Duas regrinhas. A primeira delas, muita atenção agora. Cabem no máximo 2 elétrons com spins contrários em cada orbital. Vou repetir para você. Cabem no máximo 2 elétrons com spins contrários em cada orbital. Segunda regra, só entra, olha aqui, o segundo elétron depois que cada orbital tiver recebido o primeiro. Repito, só entra o segundo elétron depois que cada orbital tiver recebido o primeiro. Veja mais um exemplozinho, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu volto. 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que na distribuição eletrônica é S2, P6, D10, F14. Opa, só vamos mudar a cor aqui, porque a gente combinou que vermelho é número quântico, né? Olha aqui, S2, P6, D10, F14. Então, deixa eu repetir para você essas duas regrinhas. Cabem no máximo 2 elétrons de spins contrários em cada orbital. Só entra o segundo elétron, depois que tiver colocado o primeiro. Agora, eu vou brincar aqui com 3 exemplozinhos para que você entenda direitinho. E vou te dar mais ou menos um ritual para você seguir, uma sequência, um passo a passo. Com 3 exemplozinhos, mais a resolução dos exercícios, eu tenho certeza que você fica craque. Então vamos pegar aqui, o elemento X com número atômico 15. Beleza? O elemento X com número atômico 15. Então, o primeiro passo
meu amiguinho, é fazer distribuição eletrônica até 15. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Olha bem, 2, 4, 10, 12, 15. Primeiro passo. Segundo passo, vamos definir o elétron de diferenciação. Só para você lembrar a sequência da nossa aula. Elétron de diferenciação é o último da distribuição. Primeiro, distribuir. Peguei o elétron de diferenciação. Agora defino os 4 números quânticos que eu quero. Número quântico principal, secundário, magnético e spin. Principal, secundário, magnético e spin. Terceira coisa. E para finalizar, vou em busca deste número quântico. Veja um macetinho bobo aqui, mas ajuda. Você vai pensar N de numerozão. É o numerozão que está aqui na frente. Então, o número quântico principal é 3. Então, significa que o elétron de diferenciação está no terceiro nível. L de letrinha. L de letrinha. A letrinha P, se eu voltar, P vale 1. P vale 1. Então, o número quântico secundário é 1. Então, significa que eu tenho o orbital do meio com mais um orbital para cada lado. 0, mais 1, menos 1. Ok? Tem 3 elétrons para distribuir. Lembra lá, amiguinho? Cada orbital cabe no máximo 3 elétrons de spins contrários. E eu só coloco o segundo elétron depois que tiver recebido o primeiro. Tem que distribuir 3. 1, 2, 3. Veja em que casinha eu parei. Eu parei na casinha mais 1. Se eu parei na casinha mais 1, o número quântico magnético meu vale mais 1. Mais 1. Parei com a flechinha virada para cima. Então, por convenção minha, o meu número quântico spin vale mais 1,5. Olha bem aqui, cara, ó. Número quântico principal é o númerozão. Secundário é a letrinha. Magnético é o orbital que ele para. E o spin depende da convenção. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplozinho para você ficar bom nisso daqui. Y27. Y27. Ô, amiguinho, Y27, qual que é a primeira coisa que você faz mesmo? Qual que é a primeira coisa que você faz? Distribuição eletrônica até 27. Olha lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 seria 3 de 10. Mas para chegar em 27, 3 de 7. Beleza? Vamos lá. Os 4 números quânticos. Principal, secundário, magnético e spin. Seguindo a nossa sequenciazinha.
Esqueci um passinho extremamente importante, o segundo, terceiro passo. Elétron de diferenciação. O elétron de diferenciação é o último da distribuição. Então eu venho aqui, ó, N de numerozão, 3. L de letrinha, a letrinha D vale 2. Significa que eu tenho o número quântico, ó, eu tenho o orbital do meio, mais 2 orbitais, olha aqui, ó, mais 2 orbitais para cada lado, 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Ok? Vou distribuir 7 elétrons. 7 elétrons. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. 6 virado 7. Paramos em qual orbital? Paramos no orbital menos 1. Virado para baixo. Então, pela minha convenção, o número quântico vale menos 1/2. Menos 1/2. E para fechar a nossa aulinha, mais um exemplozinho aqui para você, ó. W20. Vamos fazer, ó, então primeira coisa, vamos fazer bem certinho os passos agora. Primeiro passo, distribuir até 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembrando que o nosso diagrama de Linus-Pauling distribui em ordem crescente de energia. Defino o elétron de diferenciação, que é o último da distribuição, que é o segundo passo. Venho aqui e escolho número quântico principal, secundário, magnético e spin. Pego N de numerozão. Definir. Vou fazer o quarto passo. 4, número quântico principal, 4. L de letrinha, a letrinha S vale 0. Então, significa que eu tenho apenas um orbital. Automaticamente, o número quântico magnético também vale 0. Venho aqui, vou distribuir 2 elétrons, ó. 1, 2. Parei virado para baixo, vale menos 1/2. Então, eu gostaria que você desse uma atençãozinha especial para essa aula, tá? Desse uma lida na apostila, desse uma trabalhada nos exemplos que eu fiz aqui e resolva as questõezinhas propostas, tá? É uma aula legal de Química A, é uma aula que aparece bastante no vestibular. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.